A inveja não vai te tocar. Não interessa quem seja ou a distância que a pessoa esteja de você. Você é impenetrável. E quando eu falo impenetrável, não é fisicamente, mas no seu interior. No seu interior, você está sozinho e nenhuma pessoa pode penetrá-lo. Não interessa qual sentimento a pessoa tenha de você. Aquele sentimento não pode gerar um efeito em você sem que você permita. Meu nome é Wesley, sou o criador desse canal e esse é o segundo vídeo da série Vontade de Viver. Se a pessoa é perto de você ou ela mora longe de você e tem inveja, não significa que essa inveja vai atrapalhar a sua vida. O fato da pessoa ter isso não faz com que a sua vida seja atrapalhada, a não ser que ela tome ações para que isso aconteça. Existem muitas ideias que dizem: por causa da inveja eu não consegui prosperar. A energia da pessoa, o olhar, o olho gordo, essas coisas não existem, mas a pessoa que acredita nelas prejudica a si mesmo. Eu vou pegar aqui duas garrafas d'água para mostrar de exemplo. Imagina que essa aqui é a pessoa que tem inveja de você e aqui está você. A água daqui de dentro, imagine que é a inveja da pessoa e aqui é o seu interno. Não existe isso de que o fato da pessoa ter inveja vai prejudicar o seu interior. Na realidade, esse tipo de coisa não existe. O que acontece é o seguinte: você sabe que a pessoa tem, ou então percebe, e quando você sabe e percebe, você começa a ter algumas atitudes internas que podem ou te ajudar ou te atrapalhar. Como assim? Pode ser que quando você saiba que alguém tem inveja de você, ou ódio, ou raiva, ou alguma coisa não boa, você sente medo, você fica inseguro, você pensa que vai ser prejudicado, você começa a criar cenários daquela pessoa fazendo mal para você. Só disso está acontecendo é você fazendo mal para si mesmo. Na raiz da questão, é você que está gerando o problema na própria vida. A pessoa pode ter o tanto de raiva que quiser de você. A questão não é a pessoa ter raiva de você, é se você tem raiva de alguém. A questão não é se alguém tem inveja de você, é se você tem inveja de alguém. A questão não é se alguém tem ódio de você, mas se você tem ódio de alguém. A gente responde a Deus pelo que dá e não pelo que recebe. Que tipo de coisa você anda dando para o mundo? Você dá coisas boas ou coisas ruins? Isso que você dá é o que você responde a Deus. O que você recebe, você não responde. Se você recebe desrespeito, você não responde a Deus por isso. Mas se você desrespeita, você responde. Se alguém te ataca, você não responde por isso. Mas se você ofende e ataca alguém, aí você responde por isso. A sua vida é sobre você. Minha vida é sobre mim. E isso não tem nada a ver com ego, nem egoísmo, nem nada disso. Quando eu digo minha vida é sobre mim, significa o seguinte: que as coisas que eu faço é o que eu respondo a Deus. As coisas que eu faço, as atitudes que eu tomo, é o que realmente importa. E não as coisas que andam acontecendo. As coisas que andam acontecendo fora de você não está no seu controle, mas aquilo que acontece dentro de você, sim. 10% é o que acontece com você. 90% é como você reage ao que acontece com você. A maneira que você reage ao que acontece é o que faz a diferença. Isso é minha vida é sobre mim. Sua vida é sobre os 90% que você reage. Como é que você faz isso? Com uma boa atitude? Com um bom sentimento? Eu estava vendo um vídeo e a pessoa disse assim: quem fez mal para mim, eu tenho dó. Por quê? Essa pessoa está fazendo mal para si mesmo. E nessa frase que eu vi dessa pessoa, o que eu quero destacar é o seguinte: que se alguém faz mal para você, ela está fazendo mal para si mesmo. As atitudes, os 90% que você reage em relação
ao que foi feito é o que vai fazer a diferença. Como é que você faz? Você reage da mesma forma? Paga na mesma moeda? Ou então você toma uma atitude diferente? Você perdoa e segue em frente. Você aprende uma lição. E essa lição vai te ajudar pro resto da sua vida. Tem uma metáfora que eu acho interessante em relação a essas questões sociais e etc. Havia uma moça que estava correndo com medo de um tigre. E ela estava correndo. Chegou na beira de um penhasco. Quando ela chegou na beira desse penhasco, ela viu que tinha um galho. Aí ela desceu e ficou segurando nessa raiz. Galho não, nessa raiz. Quando ela olhou para cima, estava o tigre que estava atrás dela. Onde ela estava, na raiz, tinha um rato que estava roendo a raiz que ela estava segurando. E embaixo dela tinha outro tigre. E só que onde ela estava também, no local que ela estava segurando a raiz, tinha morangos. Então ela pegou o morango e comeu intensamente. Essa é uma historinha que eu li e eu acho muito interessante, que retrata o seguinte: o tigre de cima pode ser o nosso passado, ou pode ser alguém que tenha um sentimento não bom em relação a você, e o tigre de baixo pode ser o seu futuro, ou alguma coisa de ruim, alguém que quer o seu mal, etc. Você adapta de acordo com a sua situação. E aquele morango no meio é o momento presente. Mesmo aquele rato roendo o galho, que eu posso considerar como o tempo que está passando, você ainda assim, apesar das duas situações, você consegue aproveitar o momento presente. E aproveitando esse momento presente é que você vai poder lidar melhor com as coisas. A falta de presença é um grande problema que faz com que a gente passe por mais problemas. Se você for lembrar das vezes que você passou por problemas, se tivesse presença, prestado atenção e uma boa observação, teria conseguido perceber coisas e poderia ter resolvido. Ter presença não é apenas você ficar aqui parado ou não pensando. A presença não significa ausência de pensamento. Significa que você está centrado aqui e agora. Você ainda pode pensar no futuro, mas pensa com presença. É consciente, não é algo compulsivo. O nosso interior, como eu já disse, ele não pode ser penetrado por ninguém. Você está sempre só nele. E isso é algo bom, porque elimina muitas crenças que limitam a sua vida, a nossa vida. Crenças do tipo: a pessoa fica olhando para mim, a pessoa tem um olhar que atrasou a minha vida. É cheio de crenças estranhas. Eu acho muito estranho essas crenças que tem por aí, que não são verdade, mas que conseguem atrasar a vida de muitas pessoas. Crenças do tipo: porque você pegou a roupa de alguém, uma pessoa te deu uma roupa e naquela roupa tinha uma energia e isso atrapalhou um pouco a sua vida. Esse tipo de coisa não existe. Não existe isso de que energia de outro atrapalha o seu interior. Felicidade não é atrapalhada por inveja. Felicidade não é atrapalhada por ódio. Se você está feliz e acha que a sua felicidade acabou por causa de inveja ou ódio de outras pessoas, você está enganado. Foi a sua má gestão interior que fez com que isso acontecesse. Só porque é mais fácil olhar para fora e dizer que é a outra pessoa do que a gente olhar para dentro, se autoconhecer e descobrir a raiz do problema. Precisa cavar fundo. Você já percebeu que ultimamente descobriram mais sobre o espaço do que sobre o mar? Sendo que o mar é bem mais perto. Mas por quê? Porque não sei se você já viu, mas os equipamentos, por mais resistentes que sejam, que eles colocam no mar, na hora que vai aprofundando, tem uma densidade que amassa o metal e não consegue mais fundo.
No nosso interior é desse jeito também. Na nossa vida é dessa forma. É mais fácil a gente descobrir fora do que dentro. Porque quando a gente vai aprofundando, vai ficando denso. Não vai ficando fácil. Tem momentos que é preciso fé para continuar. Perseverança. Ter determinação. No primeiro vídeo que eu gravei, que eu me lembro, eu falei sobre distração. E a distração, ela atrapalha a nossa determinação. Determinação que pode nos ajudar a se autoconhecer. Voltando a falar das crenças, toda crença que diz que o que acontece no seu interior é devido como outra pessoa está internamente, não é verdade. Mas você pode pensar assim, mas eu estava em um lugar e tinha alguém que estava triste, aí estava de alguma forma, e eu me sentia afetado por isso. Na realidade, a raiz da questão não é a pessoa. Porque se fosse a pessoa, todas as pessoas ficariam assim. Então isso não é uma realidade absoluta. O que acontece é o seguinte, você percebe aquilo e se você reparar, continua sendo você que está gerando isso dentro de si. Porque se fosse a outra pessoa, sempre que tivesse, você sentiria a mesma coisa, que não é o que acontece. Essas crenças, quando você tira, você começa a se libertar. E essa liberdade vai te dar mais vontade de viver. Essa liberdade vai fazer com que você consiga viver de verdade. E não apenas sobreviver ou viver de aparências. Porque no mundo hoje, você vê muita mensagem dizendo que parecer é importante, finja até ser, todas essas mensagens. Eu não acho nada disso algo bom. Ficar parecendo ou fingindo ser, sem ser, para mim isso não é algo bom. Mas, como é que eu faço para me desenvolver? Existe uma diferença de falar como se e agir como se do que fingir. Quando você finge ser. E quando você fala como se ou age como se, você não está fingindo. Está apenas mudando a sua ação e a sua comunicação. E tem uma diferença nisso. Essa liberdade vai fazer com que você possa escolher as coisas muito melhor. Tem uma frase que eu postei no meu Instagram já faz um tempo, que ela diz assim, ninguém te ofende sem que você permita. No primeiro vídeo, eu acho que eu contei uma metáfora do velho samurai, e eu vou resumir para vocês. No primeiro vídeo eu já contei, que é assim, era um samurai que desafiava os outros, aí chegou para esse velho samurai, e ele foi desafiar e ficou xingando e ofendendo o velho samurai. E o velho simplesmente não reagia. Até que o samurai que estava ofendendo foi embora. E o discípulo perguntou para o velho samurai por que ele não fez nada, etc. Aí o velho disse, quando você dá um presente para alguém e a pessoa não recebe, de quem é o presente? Aí o discípulo disse, de quem deu. A ofensa é da mesma forma. Quando alguém te ofende, essa ofensa só é sua se você aceitar. Você só se ofende se permitir. Mas o mundo parece que tenta tirar essa soberania que as pessoas têm de si mesmas. Você pode assumir mais o controle da sua vida, ditar como ela vai ser. Você não tem que seguir vivendo da maneira que vivia, que diziam as coisas e você se sentia obrigado a ouvir, porque uma pessoa precisa ouvir os outros, porque isso é bom. Não. Bom é ouvir a mensagem que vai nos ajudar, e nem toda mensagem ajuda. Ditar a sua vida faz com que você selecione o que é melhor para si. Isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Você escolhe, você dita como vai ser. Você é o líder de si mesmo. E essa liderança você não conquista se distraindo muito, ou tendo essas crenças limitantes que eu falei. Lidere a si mesmo. E você ditando a sua vida, não toma para si o que não é seu. Você já percebeu que já aconteceu casos de pessoas tentarem colocar a culpa em você? Só que você sabe que a culpa não é sua?
Nesses casos, se você não tiver a liderança de si ou ditar a sua vida, pode ser que você acabe tomando a culpa para si sem querer, até porque você não está assumindo o controle da sua vida. Mas se você ditar, você não toma para si o que não é seu. O problema não é seu, você não toma para si. A responsabilidade não é sua, você não toma para si. Você ficar tomando as responsabilidades dos problemas dos outros para si pode parecer altruísta, mas você está destruindo a si mesmo. Não é assim que se faz. Foque em você. Resolva a sua vida. Só de você estar fazendo isso, você vai se sentir melhor. Vai ter mais liberdade, mais energia, vai ter mais potencial para poder fazer o bem para o mundo. Bom, pessoal, se você tiver interesse em desenvolvimento pessoal ou em lições de vida, no link da descrição tem meus 2 e-books, Se Desenvolva Pessoalmente, que é mirado no seu desenvolvimento pessoal, e o meu outro livro chamado Lições de Vida, que tem mais de 30 lições para te ajudar. Se você tiver interesse, é só clicar para conhecer. Nesse vídeo, que você pode ter visto, que o título eu coloquei, é provável que eu tenha colocado, né, que às vezes a gente no YouTube muda o título, etc. Eu posso ter colocado A Inveja Não Vai Te Tocar. Por quê? Porque a gente, né, eu acho que isso veio de muito tempo atrás, fica achando que o sentimento dos outros, que a pessoa tem inveja da gente, ou raiva, ou ódio, faz com que isso afete a nossa vida. Não de maneira direta, tipo a pessoa fazendo alguma coisa, mas sim só pelo fato da pessoa ter isso. É tipo como se a pessoa tivesse uma crença que tem uma energia ou uma entidade, mas essas coisas não existem. E você acreditar nisso só por acreditar já está limitando a sua vida. Se liberte dessas crenças e a sua vida vai mudar. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o que você está achando. E como eu já mostrei o exemplo aqui das garrafas, o que tem dentro da pessoa não significa que vai gerar um efeito dentro de você. Isso é liberdade. Nós nascemos livres. A gente é muito mais do que o que é mencionado. Você consegue muito mais do que o que pode imaginar. Eu desejo que você possa mudar de vida, que você possa evoluir, possa se desenvolver, crescer, prosperar. O vídeo vai ficando por aqui. Ele está bem mais curto do que o primeiro vídeo, mas eu passei a mensagem que eu queria passar. É isso aí, pessoal. Valeu.